Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivan aqui, trazendo para vocês um vídeo sobre expressões algébricas, tá? Este é o conteúdo para o 7º ano, né? E é o início do tema expressões algébricas. Então, na matemática, muitos símbolos são utilizados, como aqueles, por exemplo, que indicam as operações de adição e subtração, né? O mais e o menos. Mas também há outros símbolos que são utilizados. Na álgebra, por exemplo, a gente utiliza letras para representar números desconhecidos, ou que podem variar, né? Podem assumir vários valores. Então, vejam só o seguinte problema. Em uma pizzaria, a taxa de entrega é calculada da seguinte maneira. Um valor fixo de R$ 3,00 mais 1,25 por quilômetro de deslocamento. Tá? Então, como é que a gente calcula o valor da entrega? Né? Se eu tenho o custo de 1,25 por quilômetro, eu vou fazer 1,25 vezes a quantidade de quilômetros e vou somar com aquele 3 que é o valor fixo. Né? E aí eu tenho o meu custo da taxa de entrega. Matematicamente, a gente vai representar essa situação por uma expressão algébrica, que é essa aqui, ó. Que nada mais é do que aquilo que eu falei, né? O 1,25, que é o custo do quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros. Tá, mas eu não sei qual é a quantidade de quilômetros. Então, nesse caso, eu vou usar um símbolo para representar essa quantidade que eu não sei. Usualmente, a gente utiliza uma letra, tá? Pode ser qualquer letra. Aqui a gente está utilizando a letra X. Então, 1,25 vezes o deslocamento, que é o nosso x, mais o 3, que é o valor fixo. Então, isso aqui é a nossa expressão algébrica que representa esse probleminha. Tá? Com essa expressão algébrica, nós podemos calcular, então, qual que é o custo dessa taxa quando, por exemplo, o deslocamento for de 8 km. Tá? Então, agora o que eu tenho aqui? Agora eu sei que o deslocamento é 8 km. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 8, né? Já que o nosso x é o deslocamento. Então, como é que vai ficar? 3 mais 1,25 vezes o 8, que é o deslocamento. Né? Como isso é uma expressão, agora uma expressão numérica, não tem mais letra, né? A gente resolve a primeira multiplicação. Então, 1,25 vezes 8 dá 10. 3 mais 10 dá 13. Então, se o deslocamento for 8 km, a taxa vai ser R$13. Tá? Então, nós chamamos de expressão algébrica toda expressão em que há letras representando números. Essas letras são as variáveis, que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Né? Então, qual que é o significado daquela letra que a gente tem ali? Ela está representando um número que a gente não conhece, certo? O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado obtido quando substituímos cada variável por um número e realizamos os cálculos. Então, nesse exemplo anterior aqui, o 13 é o valor numérico da expressão algébrica quando nós substituímos o x por 8. Né? Então, quando que eu vou ter valor numérico? Eu vou ter o valor numérico a partir do momento que eu for lá e trocar a letra por algum número e fazer as contas. Tá? Aqui temos alguns exemplos de aplicações, né, de expressões algébricas. Então, para cada situação a seguir, escolha uma letra para indicar a variável e escreva a expressão algébrica para representar. Então, a letra A, o triplo de um número. Tá? Como é que eu represento o triplo de alguma coisa? O triplo são 3 vezes, certo? Mas 3 vezes quem? Eu só coloquei ali de um número, qualquer número. Então eu não vou pôr um número fixo ali, não vou pôr 5, não vou pôr 8, não vou pôr 10, tá? Eu vou pôr um número qualquer. Para representar um número qualquer, eu tenho que usar uma letra, tá?
vou escolher qualquer letra, eu escolhi a letra x. Então, o triplo de x vai ser, o triplo de um número vai ser 3 vezes o x, né? Lembrando que o sinal de vezes, quando eu tenho uma letra e um número, eu não preciso escrever, tá? Tá nesse quadrinho amarelo aqui em cima, ó. O sinal de multiplicação, quando eu tenho, por exemplo, 10 vezes x, eu posso escrever apenas 10x, tá? Sem escrever o sinalzinho de vezes. Aqui na letra B, a quarta parte de um número menos 5. Então, primeiro, como é que eu escrevo a quarta parte de um número? De novo, de um número, é um número qualquer, então eu vou usar uma letra para representar esse número. E como é que eu represento a quarta parte? Bom, a quarta parte é dividir esse número por 4. Então, nesse caso, eu escolhi a letra M, então vai ser M dividido por 4, que eu posso deixar escrito na forma de fração, se eu quiser, menos 5. Então, só escrever depois menos 5. Aqui na letra C, a metade de um número. Então, nesse caso, de novo, a metade de um número, é um número qualquer. Então, eu vou usar uma letra para representar esse número, tá? Aqui eu escolhi usar a letra A. E como é que eu represento a metade? Tá? Aqui tem um errinho, a metade é dividir por 2, certo? Então, vai ser A dividido por 2. Posso deixar em forma de fração, ou se eu quisesse escrever em número decimal, né? A metade seria 0,5, ficaria 0,5A. Aqui na letra D, o quadrado de um número. Então, novamente, eu vou pegar um número qualquer e elevar ao quadrado. Nesse caso, eu escolhi a letra Y para representar meu número, e elevar ao quadrado, né? É a potência, elevar ao quadrado, então vai o 2 pequenininho aqui em cima. A letra E, 10 menos o dobro de um número. Então, vai ser 10 menos... Como é que eu represento o dobro de um número? Dobro são 2 vezes, e um número qualquer usa uma letra. Então, aqui eu escolhi usar o W. Então, vai ficar 10 menos 2W. Ok? Vamos a um segundo exemplo. Considere a situação apresentada anteriormente, né, a situação lá da pizzaria, e calcule o valor da taxa de entrega em um deslocamento D. Então, agora, a gente vai usar, aqui na letra A, um deslocamento de 10 km. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a expressão que a gente tinha antes, que era 3 mais 1,25x, e, lembrando, o nosso x representa a quantidade de quilômetros. Agora, eu estou dizendo que a quantidade de quilômetros é 10, ou seja, eu vou substituir a letra x pelo 10. Então, aqui onde eu tinha x, eu estou colocando 10. Lembrando que aqui no meio tem o sinalzinho de multiplicação, tá? Aqui não aparece porque é a letra, mas aqui, como eu vou fazer a conta, eu tenho que escrever ele. Resolvemos primeiro a multiplicação. 1,25 vezes 10 dá 12,50, mais o 3, 15,50. Então, esse vai ser o custo, 15,50. Agora, na letra B, o deslocamento é 6 km. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou trocar a letra x pelo número 6. Então, nós teremos 3 mais 1,25 vezes 6. 1,25 vezes 6 dá 7,50, mais o 3, 10,50. Aqui, letra C, se fosse 4 km. Então, novamente, eu vou lá substituir o x por 4. 1,25 vezes 4 dá 5, mais o 3 dá 8. Então, temos assim o custo de R$8, certo? Aqui temos mais alguns exemplos de expressões algébricas, tá? Exemplos quaisquer. Então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão contendo operações matemáticas e letras que representam números desconhecidos. Aqui, por exemplo, eu tenho letras diferentes, então eu estou representando números diferentes. 3x mais 5y menos 7.
Na letra B também, aqui eu tenho 3 letras diferentes, então eu tenho 3 números desconhecidos diferentes. Aqui na letra C tenho também 2 letras diferentes, então são 2 números desconhecidos. Tá? Posso ter uma expressão com quantas letras, com quantas variáveis eu quiser, certo? Agora observe o seguinte, na letra C, temos 2 letras, mas elas aparecem mais de uma vez. Por exemplo, aqui eu tenho o M aparecendo aqui, nesse termo, e tenho o M aparecendo nesse termo. Mesma coisa com a letra P, eu tenho a letra P aparecendo aqui e a letra P aparecendo aqui. Nesse tipo de situação, eu posso simplificar essa expressão utilizando as propriedades da multiplicação, certo? Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro juntar as letras que são iguais. Então, aqui eu tenho 7m e o menos 2m. Só trouxe o menos 2m aqui junto com o 7m. Eu tenho 5p aqui, mais um 3p aqui. Juntei os dois aqui. E eu tenho esse 4 e este 2 que são só números, não tem letra. Então também juntei os dois aqui no final. O que vai acontecer? Os números que têm a mesma letra, eu vou somar eles. Tá? Só somar os números, ou diminuir, como é o caso desse aqui, né? E vou manter a letra. Então, se eu tenho 7m menos 2m, isso dá 5m. Imagina o seguinte, você tem 7 letras M. Você vai lá e tira 2 letras M. Vão sobrar quantas? Vão sobrar 5 letras M, certo? Então, por isso que a gente só soma os números, ou diminui os números, e a letra a gente deixa, só copia ela. Aqui eu tenho 5P mais 3P. Ou seja, eu tenho 5 letras P e junto com mais 3 letras P. Então eu vou ter um total de 8 letras P. E aqui eu tenho 2 números, né? 2 mais 4, ele dá 6. Aqui é uma soma de números normal. Então, como é que ficou a nossa expressão? Nossa expressão ficou 5m mais 8p mais 6. Tá? E aqui eu não posso juntar, por exemplo, eu não posso juntar o 5m com o 8p. Por quê? Porque as letras são diferentes, tá? Não posso juntar esses dois termos. E nem juntar com o 6, porque o 6 não tem letra. Tá? Então, são tudo termos diferentes, letras diferentes, e esse aqui não tem letra, então eu não posso mais juntar, que nem eu fiz aqui em cima. Então, o que acontece? A primeira expressão que eu tinha aqui, na primeira linha, e a expressão simplificada que eu encontrei aqui embaixo, a gente diz que elas são expressões algébricas equivalentes. Tá? O que significa a palavra equivalentes? Significa que elas representam a mesma coisa, a mesma quantidade, tá? Então, olha só. Terceiro exemplo. Em cada item, escreva expressões algébricas equivalentes à apresentada. Então, aqui eu tenho, na letra A, 4y menos 6y. Então, observe. Eu tenho a mesma letra aqui nesse primeiro termo e tenho a mesma letra aqui nesse segundo termo. Então, eu vou juntar em uma coisa só. Então, eu vou fazer apenas a conta envolvendo os números e o y eu vou só copiar depois. Então, quanto que dá 4 menos 6? Tá? Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado com o jeito de fazer a conta, né? Então, eu tenho 4 e estou tirando 6. Imagina como se fosse uma dívida aqui. Eu tenho R$4 e estou devendo 6. Tenho uma dívida de 6. O que vai acontecer? Se eu pagar os 4, eu ainda fico devendo 2. Por isso que aqui a resposta fica 2 negativo, tá? Menos 2. Então, e o y eu só copio aqui no final. Então, a resposta ficou menos 2y, certo? Aqui na letra B, então, ó, tenho mais termos agora. Observe que eu tenho a letra x aqui e tenho a letra x aqui. Então, o que tem x, eu posso juntar. E esse aqui é só número, e esse aqui é só número. Então, eu também posso juntar. Então,
fiz aqui passo a passo. Primeiro eu coloquei o x e o 3x juntos aqui, e os que são só números juntos aqui atrás, né? O menos 5 e o mais 2. Sempre que tomar cuidado com os sinais, tá? O sinal é sempre o que está na frente, então o 5 ele é negativo, porque o menos está na frente do 5, então ele vai junto aqui. O 2 tem o mais na frente, então ele é positivo, fica o mais aqui. Tá? O x aqui, ó, não tem nada na frente, mas quando não tem nada o sinal é positivo, né? Então, aqui eu não tenho número, só tenho a letra x. Mas, eu posso pensar o seguinte, quantas letras x eu tenho aqui? Eu tenho uma. Então vai ser 1x mais 3x, ou seja, 1 mais 3, que dá 4x. E aqui eu tenho menos 5 mais 2. Novamente aquela ideia de dívida. Se eu estou devendo 5 e tenho 2 para pagar, eu ainda vou ficar devendo 3, portanto, menos 3. Então, a simplificação dessa expressão aqui ficou 4x menos 3, certo? E a partir de agora tem algumas atividades, certo? Aqui para vocês estarem fazendo. Então aqui na primeira atividade tem uma tirinha para vocês estarem lendo, tá? Vocês podem estar respondendo aqui a primeira questão aqui, que é bem tranquila, não tem conta nenhuma. Aqui na letra B. Por exemplo, o chuveiro foi ajustado de maneira que a cada minuto caíssem 15 litros de água. Qual das expressões algébricas a seguir indica a quantidade de litros de água desperdiçada pelos personagens em m minutos? Então, olha só. Ele está dizendo aqui o tempo, né? M minutos, ou seja, é um tempo desconhecido. É uma letra que está representando essa quantidade. Então, se a cada minuto cai 15 litros de água, quanto vai cair em m minutos? Né? Basta fazer uma multiplicação. Se fossem 1 minuto, seria 15. Se fosse 2 minutos, seria 30. Se fosse 3 minutos, seria 45. Então, a gente vai multiplicar, né, o 15 pela quantidade de minutos. Ou seja, vai ser 15 vezes m, que é essa expressão aqui, né? Lembrando que o sinal de vezes não é necessário aparecer. E na letra C, então, você vai calcular quantos litros seriam desperdiçados se. Então, agora ele deu o valor, ó, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Tá? Ou seja, agora não é mais M, agora tem um valor aqui e você vai realmente calcular e dar o valor, certo? Dando continuidade aqui à atividade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sequências, certo? Então, observem esse problema aqui. Amanda está usando palitos para formar uma sequência de construções que lembram figuras. Então, ela fez o primeiro desenho aqui com 3 palitos, né? Formou um triângulo. A segunda figura, o que ela fez? Ela colocou mais 2 palitos e formou um segundo triângulo, certo? Então, e assim ela vai continuar fazendo. Vai adicionando palitos aqui, formando vários triângulos, certo? Então, a quantidade de palitos necessária para compor cada construção pode ser expressa por uma sequência numérica. Nessa sequência numérica, podemos indicar o primeiro termo por A1, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é só um jeito de você dar nomes aos elementos dessa sequência. Então, ó, quantos palitos ela usou no primeiro desenho? Foram 3 palitos. Então, o primeiro termo da sequência é 3, que é o nosso A1. Aqui na segunda figura, tem quantos palitos? Tem 5 palitos, certo? Então, o 5 é o segundo termo da sequência, ele é o A2. Se vocês construírem essa sequência, continuarem construindo dessa forma ali, vocês vão ver que o terceiro desenho vai ter 7 palitos, é o A3. O quarto desenho vai ter 9 palitos, que é o A4, e assim por diante, tá?
Então, note que podemos obter um termo dessa sequência adicionando 2 ao termo anterior. Né? Observe, o 5 é 3 mais 2, o 7 é 5 mais 2, o 9 é 7 mais 2. Então, a cada desenho que eu vou construindo, eu vou aumentando em 2 palitos, certo? Então, a gente obtém o seguinte, ó, o A1 é o nosso primeiro termo, é o 3, né? Como é que a gente encontra o nosso A2, que é o segundo termo? Eu vou pegar o primeiro termo e vou somar 2. Como a gente encontra o terceiro termo, que é o A3? Vou pegar o termo anterior, que é o A2, e vou somar com 2. Né? E assim eu vou fazendo. Sempre para encontrar o próximo termo, eu pego o anterior e somo 2. Então, a gente pode generalizar essa situação para um termo qualquer. Então, chamando de n essa posição qualquer, tá? Como é que vai ficar? A gente vai encontrar o valor do termo AN. Né? Por exemplo, se a gente quisesse o 10º termo da sequência, né? Se a gente quisesse, por exemplo, deixa eu colocar aqui do ladinho, o termo... Opa! O termo A10, ou seja, o 10º termo seria quem? Seria o A9, né? Mais 2. Então, quem que é esse númerozinho aqui? É o nosso N. Então, eu vou chamar esse número de N. Como é que vai ficar? O nosso termo AN vai ser o termo anterior, que é o AN menos 1, somado com 2. Certo? Então, essa aqui é a expressão geral que determina essa sequência. Né? Por exemplo, aqui, fosse para obter o termo A5, ou seja, o quinto termo da sequência. O que a gente ia fazer? A gente ia substituir o N por 5. Então, aqui ficaria A5, aqui ficaria 5 menos 1, que é 4, então ficaria o A4, né? Ou seja, ficaria o A4 mais 2. Quem que é o A4? O A4 é 9, mais 2 dá 11. Então, o nosso A5, o nosso quinto termo, é 11, certo? Então, vocês podem desenhar aí no caderno de vocês o quinto termo dessa sequência, tá? O A5. Né? Continuam seguindo aqui a ordem dos desenhos e desenhem até o quinto termo, o quinto desenho, tá? Certo? Agora mais algumas atividades, tá? Seguindo mais ou menos essa mesma ideia das sequências. Então aqui vocês têm uma sequência de desenhos. Então tem aqui um triângulo, aqui tem 4 triângulos, aqui são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos, né? Uma sequência aqui. Qual dessas próximas figuras aqui que vocês acham, né, que seria a quarta figura aqui dessa sequência? Né? A letra A ou a letra B? Então vocês vão olhar para essas figuras, vão descobrir qual que é o padrão aqui dessa sequência e vão ver qual das duas figuras que completa aqui o padrão. Certo? Aqui, na questão 3. Qual das sequências apresentadas a seguir pode ser obtida a partir da expressão AN igual a 3N menos 5? Então aqui nós temos uma expressão, lembrando que a gente já trabalhou a expressão antes, né? Essa expressão aqui determina alguma dessas sequências. Como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Vou fazer aqui com vocês a primeira, certo? Então, a nossa sequência, ela é dada por AN igual a 3N menos 5. Esse N é um valor qualquer, certo? Então, eu vou colocar alguns valores aqui para ver se eu consigo encontrar alguma dessas sequências aqui que aparecem aqui embaixo. Vou começar pelo mais fácil, para n igual a 1. Se o n for 1, o que vai acontecer?
o nosso A1 vai ser igual a quem? 3 vezes o n, nosso n é 1, menos 5. 3 vezes 1 dá 3, menos 5 dá menos 2, certo? Tem menos 2 aqui, ó? Tem aqui. Vamos ver se é isso. Se eu colocar o n igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o A2, que vai ser igual a 3 vezes o n, que é 2, menos 5. 3 vezes 2 é 6, menos 5 é igual a 1. Olha só, próximo termo é 1. Né? Vamos fazer mais um só para confirmar, vamos ver se vai dar 4 mesmo. Próximo termo a calcular seria o A3, né? Então, o A3 vai ser quem? 3 vezes o n, que é 3, menos 5. Isso vai ser igual a 3 vezes 3 dá 9, menos 5 dá 4. Está aqui o 4, que é o terceiro termo, certo? Então, está aqui, já encontramos a nossa sequência, certo? Então, sempre que for dado uma expressão algébrica que representa uma sequência, a gente vai fazer isso, a gente vai dar valores para esse n, ou qualquer que seja a letra que estiver aqui, vai calcular o valor da expressão e assim vai formando a sequência. Tá? Aqui na questão 4, temos uma sequência de figuras, certo? Então, letra A, quantos círculos devem ser desenhados na próxima figura? Tá bem tranquilo, é só ver qual que é o padrão aqui que a gente forma essa sequência. E a letra B, quais expressões a seguir definem a sequência formada pela quantidade de círculos desenhada por Vitor na figura 1? Tá? A partir da figura 1, melhor dizendo. Então, olha só, a figura 1 tem 4 círculos, certo? Então, qual dessas três sequências aqui vai me dar o valor 4? Se a figura é a figura 1, o nosso n é 1. Tá? Então, se eu substituir n igual a 1 nessa primeira, vai dar 4? Né? Vocês vão verificar aí. Se eu substituir o n aqui na segunda por 1, vai dar 4? E se eu substituir n aqui na terceira por 1, vai dar 4? Então, é isso que vocês vão fazer. Aí, depois, vão para a figura 2. Figura 2 é n igual a 2. Então, aqui a gente vai trocar o n por 2 e tem que dar quanto? Tem que dar 6, porque tem 6 círculos. Então, substitui aqui o n por 2 e vê se vai dar 6, certo? Vou fazer a primeira com vocês aqui. Olha só, aqui na primeira, né, figura 1, então n igual a 1. Se o n for igual a 1, o que vai acontecer? Ó? O nosso A1, que é o primeiro termo, vai ser igual a quanto? O n é 1, então vai ser 1 mais 2, ou seja, 3. Só que eu teria que ter conseguido aqui, ó, 4. Então, essa aqui eu já sei que não é, certo? E assim vocês vão testar as outras aí para encontrar a verdadeira. Na questão 5, temos aqui o início de uma sequência, né? Começa, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, e continua. Então, você vai indicar os próximos 3 termos dessa sequência, tá? E depois você vai indicar também uma expressão algébrica que define essa sequência, tá? Então, você vai olhar aqui para essa sequência aqui,
Qual que é a lei de formação dessa sequência? Qual que é o padrão que essa sequência está seguindo? Tá? Então, você vai colocar os próximos três termos e depois colocar uma expressão. Vai ser algo parecido com isso aqui do exercício anterior, né? Que representa essa sequência. Ok, pessoal? É isso por hoje. Bons estudos para vocês.